Saudações! Vamos dar início a uma nova bateria de videoaulas, dessa vez sobre o Microsoft Word. Bom, para ter acesso ao Microsoft Word, você pode fazê-lo por um ícone aqui no desktop, um ícone de atalho. Você pode fazer pelo ícone de acesso rápido aqui na barra de tarefas, ou aqui no canto inferior esquerdo, clicando no ícone da janela e buscando a opção, o ícone do Microsoft Word. Aqui está. Vou clicar nessa opção. Então, recapitulando, você pode acessar o Microsoft Word pelo ícone de atalho aqui no desktop, pelo ícone de acesso rápido na barra de tarefas. Você pode vir aqui clicando no botão, no ícone da janela do Windows, no canto inferior esquerdo, e buscando o ícone do Word, ok? Então, uma vez que ele tenha aberto, você vai escolher qual opção melhor lhe atende. No caso, eu vou abrir aqui documento em branco. Então, esse aqui é o layout do Microsoft Word. Mas o que vem a ser o Microsoft Word? Ele é um processador de textos. Ou seja, este software vai ser útil para você para digitar relatórios, tabelas, currículos e assim sucessivamente. Aqui na parte superior, nós podemos observar o nome do arquivo atualmente aberto, que é um documento em branco. Ele chama de documento 1 porque não foi salvo ainda. Assim que este documento for salvo, esta barra de títulos irá reflexionar o nome que você vai dar ao documento. No caso, o documento 1 é o nome padrão. Ao lado você vê o nome do software, o Word, Microsoft Word, que faz parte do pacote Office. Lá no canto superior direito você tem os ícones para fechar, restaurar, maximizar e minimizar. São os ícones de controle. Aqui no canto esquerdo você tem o botão para salvar, entre outras opções aqui que nós abordaremos futuramente. Um pouco mais abaixo você tem a faixa de opções e suas abas. Cada uma dessas abas vai demonstrar uma série de botões, uma série de ferramentas que vocês podem utilizar para formatar o seu texto, correto? Aqui tem diversas abas, certo? Um pouco mais abaixo você tem aqui a régua, uma régua na horizontal e a régua na vertical, para configurar margens, por exemplo. Margem esquerda, margem direita, margem superior, margem inferior. E esta área em branco é a sua área de trabalho, é onde você vai digitar o texto propriamente dito. No canto direito, aqui, ó, está observando? Você tem uma barra de rolagem para deslocar as informações para cima e para baixo. Eventualmente, pode aparecer também uma barra aqui na parte inferior da tela para deslocar as informações para a direita ou para a esquerda, dependendo do software, dependendo da situação. Eu vou digitar aqui um texto qualquer. O oprimido deve se libertar do opressor. Esse aqui é o nosso título. Vou selecionar esse título, certo? Como eu seleciono? Tem várias maneiras. Eu posso posicionar, está vendo aqui esse símbolo que está se movimentando? Conforme eu movimento o mouse, esse símbolo aqui, ó, essa barra de inserção se desloca também para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Eu vou posicionar essa barra de inserção no início da frase, vou clicar o botão esquerdo do mouse e mantê-lo pressionado, certo? Ó, cliquei o botão esquerdo e pressionei. Agora eu vou arrastar até o fim da frase. Soltei o botão esquerdo. O texto ficou destacado, nós dizemos, o termo para isso é está selecionado. Se o computador pensasse, ele pensaria o seguinte: seja lá o que for que o professor Pablo venha fazer, esta ação vai surtir efeito nessa parte do texto, aqui onde está selecionado. Vamos supor que eu tivesse um texto aqui com dezenas de páginas, mas selecionei apenas uma linha. Então a ação que eu venho a tomar posteriormente vai surtir efeito nessa parte que eu acabei de selecionar. Que ação poderia ser essa?
por exemplo, centralizar o texto. Eu posso clicar aqui, tá vendo? Toda vez que eu passo o ponteiro em cima de um botão desses e deixo ali alguns segundos a flechinha do mouse, o computador vai me mostrar um comentário sobre a funcionalidade dessa ferramenta. Já está me mostrando aqui, ó, centralizar. Se eu clicar esse botão, vai centralizar o texto. Tá vendo aí? Eu posso alinhar ao centro, à direita, à esquerda, ou ainda justificar. Justificar nós vamos abordar mais adiante. Então vou deixar o texto ali centralizado. Eu poderia ainda, ó, negritar esse texto. Ó. Quando eu clico em negrito, ele se destaca, a cor fica mais intensa, fica mais destacada. Posso colocar o texto sublinhado. Professor Pablo, mas são muitos botões, são muitas ferramentas. Eu sei, é verdade. Inclusive eu me lembro da minha primeira aula de Word, há muitos anos atrás. Eu me lembro que quando eu tive meu primeiro contato com esse com o Microsoft Word, que eu olhei aquele enxame de botões ali, eu pensei, cara, eu nunca vou aprender isso. Mas você aprende, pode ter certeza. Você vai se familiarizando aos poucos, vai estudando, vai experimentando cada uma dessas ferramentas aí, você vai clicando nesses botões, vai vendo o que acontece, vai observando as mensagens na tela e você aprende. No primeiro momento, eu sei que você toma aquele susto quando vê todos esses botões, todas essas abas. Eu sei que isso acontece, mas eu te garanto que você aprende, pode ter certeza. Então, aqui ó, negrito, sublinhado, tá vendo? Se você esquecer, coloca o ponteiro em cima da opção e vai aparecer ali um comentário te lembrando do para que serve essa ferramenta aí, para que serve esse botão. Itálico, tá vendo aí? Bom, então agora eu vou selecionar novamente esse texto. Selecionei. Como eu seleciono? Com o mouse. Eu posiciono a barra de inserção no início da frase ou no final da frase, também dá certo. Clico com o botão esquerdo e vou arrastando. Posteriormente eu solto o botão esquerdo do mouse, está selecionado. Ok? Vou apertar Delete para apagar. No teclado tem uma tecla identificada como Delete, serve para, obviamente, excluir. Então, apaguei. Vamos supor que tivesse sido uma deleção acidental, apaguei por engano. E isso de fato acontece. Muitas vezes você digita o texto todo, seleciona por algum motivo ou outro e acidentalmente aperta Delete ou aperta a barra de espaço e apaga tudo. Tem gente que digita tudo de novo. Eu sei que parece absurdo, mas isso acontece. Tem gente que digita tudo de novo. Não precisa. Você aperta Ctrl, a combinação de teclas Ctrl, simultaneamente com a tecla Z, o texto volta, sem problema nenhum. Então, se acontecer de você acidentalmente apagar o seu texto ou alguma coisa eventualmente sair do lugar, não entre em desespero. Ctrl Z que a ação volta como era antes, fica tudo normal. Ok? Muito bem, então vou apagar. Agora, eu preciso fazer isso. Eu vou acessar aqui o browser de navegação. Eu vou te demonstrar como dar um Ctrl C, Ctrl V, porque muitas vezes isso será necessário. Você pode digitar o seu texto, certo? Todo. Mas também pode dar um Ctrl C de algo na internet, lembrando-se, claro, de mencionar a fonte de consulta. Ok? Não se esqueça disso. Eu já tenho aqui uma matéria do G1, né? A fonte de consulta aqui é o site do G1, da Globo. Eu vou selecionar esta informação. Ó, clico com o botão esquerdo, posicionei a barra de inserção aqui no início, clico o botão esquerdo e vou deslocando o mouse para baixo para selecionar todo o conteúdo. Preste bastante atenção. Muito bem, selecionei. Todo o texto foi selecionado. Agora eu vou copiar. Como eu copio? Uma forma é apertando a combinação de teclas Ctrl simultâneo com C, junto com C. Ctrl C. Copiar. O famoso Ctrl C. Você vai ver muito isso na faculdade, pode ter certeza. Para voltar ao Word, eu posso combinar as teclas Alt Tab. Não apenas para o Word. O Alt Tab, essa combinação de teclas, vai permitir que eu alterne entre os diversos programas que porventura estiverem abertos. Então, alternei.
Agora, para que aquela informação apareça aqui na tela do Microsoft Word, eu vou apertar Ctrl V. Aí está. Ou seja, eu copiei tudo que estava lá no site do G1 da Globo aqui para o Microsoft Word, certo? Essa é apenas a primeira aula. Ainda tem toda uma bateria de aulas, meu amigo. Pode se preparar. Deixa eu ler essa informação que aqui se encontra. Delações da Odebrecht. Luciano Rezende é citado em depoimento. Dinheiro foi pago para campanhas políticas em 2010, 2012 e 2014. Quantia foi dividida com o ex-governador Renato Casagrande e seu aliado Paulo Bruschi. Luciano disse que nunca teve contato com representantes da empreiteira. Aqui, né? Por G1ES, a data 13/4/2017, 10 horas e 17 minutos, atualizado há 2 anos. Aqui a foto do cidadão. Então, prefeito de Vitória, Luciano Rezende. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, PPS, é citado como um dos 201 pedidos de inquérito enviados pelo Supremo Tribunal Federal, STF, a instâncias judiciais inferiores com base em delações de ex-executivos da Odebrecht, junto com o ex-governador Renato Casagrande. Se não me engano, deveria ter ficado inelegível por 8 anos, por violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas essa é uma outra história. E seu aliado Paulo Bruschi é suspeito de receber 2,3 milhões para campanhas políticas em 2010, 2012 e 2014. Em nota, o prefeito de Vitória disse que o pedido trata-se apenas de uma solicitação em emitir juízo de valor. Mas de antemão esclareço que, abre aspas, né? Mas de antemão esclareço que jamais tive qualquer contato com executivo algum ou qualquer representante dessa empreiteira, e que nenhuma obra dessa empresa foi realizada durante toda a minha gestão na Prefeitura Municipal de Vitória. Ainda afirmo que jamais autorizei qualquer pessoa a tratar de qualquer assunto eleitoral com essa empresa. Minhas contas pessoais e de campanha estão à disposição para esclarecimento, o mais rápido possível, alegou em nota. Vamos dar continuidade à leitura. Casagrande disse que seu partido recebeu dinheiro da construtora para as campanhas de 2010, quando se elegeu governador, e 2014, quando tentou a reeleição, mas negou que o dinheiro tenha sido captado de forma ilegal. Abre aspas. Em 2010 e 2014, as coordenações das campanhas e o PSB receberam, sim, recursos da empresa, de acordo com a legislação eleitoral que previa arrecadação de empresas privadas. Nas eleições de 2012, a direção nacional do PSB repassou aos municípios, através da direção estadual, recursos arrecadados das empresas para colaborar com as campanhas de prefeitos, fecha aspas, diz Casagrande. É isso aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa lá no site. Ah, tinha mais texto aqui, ó. Quase que eu perdi o restante do texto. Vamos dar um Ctrl C também. Vamos selecionar o que está faltando, porque eu não quero deixar escapar absolutamente nada, meu amigo. Não vai escapar nada. Vou selecionar aqui e vamos até o fim do texto, até aqui. Ctrl C, até é bom que a gente revisa como dá Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, agora Alt Tab, retornei e vamos inserir o texto que ficou faltando. E você aproveitou para revisar como dá Ctrl C, Ctrl V. Olha aí, Ctrl V, vou dar Enter. Enter vai servir para você inserir mais linhas, né? Pular linhas. Vou até colocar uma linha aqui divisória para que nós possamos saber onde está o texto novo que está entrando. Muito bem. Então aqui abaixo dessa linha é o texto que vai dar prosseguimento. Para ele, o
os ex-executivos não fazem a dissociação do que são doações legais de campanha das ilegais, como forma de se beneficiarem, abre aspas. A regra era a de captação de recursos via setor empresarial. A lei permitia isso. No momento da delação, os diretores das empresas precisam entregar informações novas para terem benefício. Imagino que eles misturam tudo, doações para a campanha e propina, fecha aspas, disse Casagrande, que acredita que muitos podem estar sendo delatados injustamente. Impressionante. Estão sendo delatados injustamente, meu amigo. Impressionante isso aí. Gostei dessa fala, cara. Vou te falar uma coisa. Olha, as novelas da Globo estão precisando de gente assim. Abre aspas. Muitos que estão delatados e denunciados não desviaram nenhum recurso, mas, neste momento, até a conclusão da investigação, todos são apresentados igualmente. Portanto, o que diferencia não é a exposição nesse momento, e sim como o dinheiro recebido foi aplicado, na campanha ou no enriquecimento ilícito. No nosso governo, por exemplo, a empresa não teve nenhum contrato conosco, fecha aspas, afirma o ex-governador, que aliás é o governador atual. Ele deveria ter ficado inelegível por 8 anos, mas fez uma manobra e está governando normalmente, sem problema nenhum. Aliado de Casagrande, Paulo Bruschi diz que, tão logo seja intimado pela Justiça, terá a oportunidade para se defender. Aqui, pedidos, né? Os pedidos de investigação serão avaliados pelo Tribunal Regional Federal, abre parênteses, TRF, TRF do Espírito Santo, fecha parênteses, e não pelo Supremo, porque Luciano tem o chamado, abre aspas, foro privilegiado, fecha aspas. É uma espécie de superpoder. Nessa corte, tem foro privilegiado nessa corte. Não há prazo para análise. O caso ainda será investigado e a partir disso pode gerar um processo ou até mesmo o arquivamento. Não duvido que arquive. O suposto repasse ao prefeito é citado nas delações dos executivos da Odebrecht, Sérgio Luiz Neves e Benedito da Silva Júnior. Os delatores afirmam que o pagamento foi concretizado pelo setor de operações estruturadas da Odebrecht. Isso aqui eu vou ter que destacar, cara. Foi concretizado pelo setor de operações estruturadas. Olha, para você destacar o texto é muito simples. Você seleciona e posteriormente clica aqui, ó, nesse botão, tá vendo? Cor do realce. Vamos dar uma realçada. E vamos negritar também. Vou selecionar novamente. Vamos negritar. Setor de operações estruturadas da Odebrecht. Vamos dar continuidade à leitura. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato, a finalidade desse departamento era de, abre aspas, gerenciar, fecha aspas, gerenciar os pagamentos de propina. O pagamento chegou a ser registrado em um sistema interno da empresa, de acordo com a petição. Cara, eles tinham um sistema, a coisa era informatizada. O esquema deles é informatizado, impressionante. A lista de Fachin. Ao todo, 201 pedidos de inquérito foram remetidos a instâncias inferiores da Justiça Federal em todo o país. Relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin também determinou a abertura de 76 inquéritos contra políticos e autoridades com base nas delações de ex-executivos da Odebrecht, informou a assessoria do STF. O ministro enviou de volta à PGR outros 11 pedidos de investigação para nova análise. Outros 25 pedidos foram mantidos sob sigilo por risco de atrapalhar as investigações. Foram arquivados 7 casos envolvendo autoridades a pedido da PGR.
por falta de indícios da ocorrência de crimes. Em nota referente a todo o conteúdo das delações de ex-diretores da empresa, a Odebrecht disse entender que, abre aspas, é de responsabilidade da Justiça a avaliação de relatos específicos feitos pelos seus executivos e ex-executivos, fecha aspas. Aí abriu aspas aqui novamente, né? A empresa colaborou com a Justiça, reconheceu os seus erros, pediu desculpas públicas, assinou um acordo de leniência com as autoridades brasileiras e da Suíça e com o Departamento da Justiça dos Estados Unidos, e está comprometida a combater e não tolerar a corrupção em quaisquer de suas formas, fecha aspas, diz o texto. Impressionante, cara. E esse pessoal tá no poder, tá? Olha, eu sei que para você prender alguém, você tem que provar. Ao acusador cabe o ônus da prova. Isso é certo, tem que ser assim. Ao acusador cabe o ônus da prova. A justiça tem que provar, meu amigo. Porque a partir do momento que você não tem que provar, você pode destruir qualquer um a qualquer tempo. Basta acusar. Não tem que provar. Certo? Então, para você destruir a carreira política dessas pessoas, tudo isso tem que ser provado de maneira incontestável. Porque essas pessoas têm carreiras políticas. São pessoas que fizeram da vida pública a sua profissão. Eu tenho minha opinião formada sobre tudo isso aqui que eu acabei de ler. Mas se para você prender, para você fazer qualquer coisa grave aí, você tem que provar, com certeza absoluta. Agora, existem cenários catastróficos, piores do que isso tudo aqui. Tem um cenário no qual a justiça está corrompida, vendendo sentenças, aposentando os vendedores, cometendo erros e, ao invés de reparar os erros, perseguindo e difamando as vítimas e aceitando falsas alegações de flagrante totalmente desprovidas de materialidade. Ou seja, esse é um cenário péssimo, pior dos cenários, o cenário em que a esfera do poder da justiça está corrompida. Então nós temos uma situação aqui radicalmente complexa. Eu não estou dizendo que são inocentes, nem que são culpados, estou dizendo que tem que provar. E tem que ser prova mesmo, não pode ser situação artificialmente criada, forjada para destruir, porque eles são obstáculos em determinadas situações. Tá ok? A situação é muito complexa. Eu vou lembrar, antes de finalizar, eu tenho que mostrar como salvar, né? Eu vou mostrar aqui como salvar toda essa informação. Você vem aqui em arquivo, salvar como. Eu vou especificar aqui um local no computador. Ó, cliquei em salvar como. Vou clicar em procurar. Vou especificar a unidade C do meu computador, certo? E vou criar uma nova página. A unidade C é o disco rígido, é o Hard Disk Drive, também conhecido como Winchester. Tem diversos nomes isso aí. Traduzindo no bom português, é o local dentro do seu computador onde as informações serão armazenadas. É memória não volátil. Quando faltar luz, você não perde os dados. Cliquei aqui no disco rígido, disco local C. Vou criar uma pasta chamada pasta Word aula 01. Enter uma vez, Enter duas vezes, acessei a pasta. Agora sim, vou digitar o nome do arquivo. Aqui eu vou especificar o nome do arquivo que eu estou salvando. Vamos chamar de formatação de texto. Ou melhor, layout e formatação de texto. Aí. Então o nome da pasta, Word, aula 1, nome do arquivo, layout e formatação de texto. Cliquei em salvar, ok. O documento está salvo, mesmo que faltasse energia, essa informação não seria perdida. Eu acho que já está de bom tamanho. Na aula 2 a gente dá continuidade. Muito obrigado e até a próxima.